Hoje dá pra ouvir a música, hein? Bossa Nova bem brasileira. Pra gente começar o vídeo de hoje, Janine, uma brasileira vivendo na América, compartilhando com vocês um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui e como os acontecimentos estão sendo veiculados na mídia brasileira. Vamos falar hoje sobre o tarifaço, né? Dos Estados Unidos, que foi imposto pelo presidente Trump ao Brasil. Então, na quarta-feira, dia 9, a gente teve o anúncio da tarifa de 50%, né, que os Estados Unidos estão impondo sobre os produtos brasileiros. E essa tarifa entra em vigor dia 1º de agosto. Esse anúncio foi feito através de uma carta enviada ao presidente brasileiro, o presidente Lula, né, onde o presidente Trump começa a carta falando sobre o tratamento, né, que está sendo recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e ele fala do julgamento do ex-presidente, cita como uma vergonha internacional e diz que é uma caça às bruxas, e depois ele também fala que essa carta também é devido aos ataques do Supremo Tribunal Federal Brasileiro aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos através de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídias sociais americanas, né, com ameaças de multas milionárias e despejo do mercado brasileiro. Essa parte, inclusive, se vocês estiverem assistindo jornais aí no Brasil, vocês vão ver que não está sendo muito comentado, né? Qual que é a situação? Os Estados Unidos hoje é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? O primeiro ainda é a China. A situação de importação é que hoje em dia os Estados Unidos exporta mais para o Brasil do que importa, ou seja, os brasileiros compram mais, né, do que exportam, do que vendem para os Estados Unidos. E isso faz a gente pensar, poxa, se os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam, qual a vantagem, né, dessa tarifa tão alta? Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia mais ou menos, um quarto do café que é consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Metade do suco de laranja que é consumido nos Estados Unidos é brasileiro. Outros produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil são petróleo, aço, carne bovina, as aeronaves, né? E aí a questão, uma pergunta, né? Os preços dos americanos vão ser, o preço nos Estados Unidos desses produtos vai ser impactado? Claro, se essa tarifa for implementada, sim, e os americanos vão sim sentir no bolso essa diferença. Isso vai afetar os Estados Unidos? Sim. Então, qual que é a vantagem, né, para os Estados Unidos de aplicar essa tarefa? Há riscos, né? E a gente tem que pensar que qualquer movimentação, né, política ou econômica é como um jogo de xadrez, né? Tem os riscos, mas é importante a gente checar as informações, né? No dia 7 de julho, no site da Casa Branca, que inclusive eu vou botar todos os links que eu estiver falando, que fizerem parte da pesquisa, que está suportando esses comentários aqui, estão na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhadinha, tá certo? Então, no site da Casa Branca, do dia 7 de julho, eles fazem um anúncio sobre essas novas tarifas e sobre o adiamento, né, do início da aplicação dessas tarifas para o dia 1º de agosto. E o texto começa com a seguinte frase: Keeping America in the driver's seat, que quer dizer mantendo a América no banco do motorista. Então, sempre isso é uma coisa muito forte, né, no governo Trump, que é manter a América no controle, né, no topo. E logo em seguida, comentando essa questão das tarifas, aqui no site ele fala que o presidente Trump tomou essas ações, essas atitudes baseadas em informações e recomendações de uma equipe, né, de oficiais sênior, incluindo informações de negociações de acordo com os status do mercado. Então, nenhuma manifestação, nenhum passo nesse jogo de xadrez, né, tomado pelo presidente Trump é simplesmente impulsivo e inconsequente, como
a mídia brasileira muitas vezes faz transparecer, né? E é interessante vamos agora para a mídia brasileira, como é que eles estão falando sobre isso. Tá em todos os jornais que você for assistir, das 4 horas da manhã, das 9 horas da manhã, o Jornal do Meio-Dia, né? No dia 9 de julho, a Globo News, na edição das 18 horas, convidou algumas pessoas para comentarem sobre o tarifaço de Trump e convidaram o Alexandre Schwartzman, eu espero estar pronunciando certo, hein? Ele é ex-diretor do Banco Central. E eles perguntam qual a opinião dele, o que ele acha que pode acontecer. E eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem o que ele fala, mas ele começa o comentário dele dizendo, olha, é como uma briga de um mico com um gorila de 500 quilos. O Brasil sendo mico e os Estados Unidos sendo gorila de 500 quilos, né? A economia americana é muito mais forte, mais poderosa e notoriamente, né, maior do que a economia brasileira. E aí ele diz quais são os possíveis cenários do que vai acontecer, que é o que a gente está esperando, né? Para saber como o governo brasileiro vai reagir, né? Só tem havido algumas possibilidades, hipóteses, mas a gente ainda não sabe qual é a atitude que o governo brasileiro, o presidente Lula, vai tomar. E ele cita alguns cenários, né? E aí eu quero que vocês deem uma olhadinha no vídeo, tá bom? Preste atenção. O senhor negociaria muito isso agora, ou seja, partiria para a diplomacia total, ou iria nessa linha da reciprocidade? Ah, vocês estão me taxando, eu vou devolver na mesma moeda, vou dar um tapa na cara de vocês. O Brasil tem mais a ganhar ou mais a perder se entrar num embate assim? Bom, é aquela história, você está disposto a comprar uma briga com um gorila de 500 quilos, né? Porque é um mico brigando com um gorila de 500 quilos. É uma economia muito maior do que a nossa, né? De novo, já foram mais relevantes, né? Hoje, se a gente for olhar, a China é o maior mercado brasileiro, depois a União Europeia, em terceiro lugar vem os Estados Unidos, né? O Brasil já tem muita tarifa, né? A gente tem uma tarifa relativamente alta, a gente já tem proteção não tarifária que é muito elevada, né? Pode tentar seguir por esse caminho. E eu desconfio que, de novo, do ponto de vista político, é mais interessante comprar uma briga com os Estados Unidos agora para fortalecer a ideia de que você está sendo perseguido e que, de alguma maneira, qualquer prejuízo econômico que isso venha a causar não é responsabilidade sua, responsável do grande irmão do norte, e aí você consegue arrumar alguém como colocar a culpa. E colocar a culpa nos outros é praticamente uma especialidade não só do presidente Lula, mas de boa parte do círculo de ministros, né, que existe hoje. Então, eu desconfio que a melhor saída seria, obviamente, tentar negociar. Na prática, eu desconfio que o que vai acontecer é que a gente vai responder na mesma moeda, vai ter um prejuízo econômico, mas a preocupação maior não é com o prejuízo econômico, é com a possibilidade de conseguir pregar a culpa em alguém. E aí, o que é que vocês acham sobre isso? Vamos pensar, vamos pesquisar, vamos aguardar também e continuar acompanhando, né? O que está sendo falado aqui, o que está sendo falado por aí pelo Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Mas fiquem atentos aos próximos vídeos que a gente vai comentar alguns passos e algumas atitudes que têm sido tomadas pelo governo brasileiro que podem dar umas dicas para vocês do que pode acontecer. Tá bom? Eu quero agradecer muito o pessoal que já se inscreveu no canal, o pessoal que já está comentando, interagindo comigo, obrigada. E queria dizer para quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Corre rapidinho, curte o vídeo, se inscreve e compartilha para a gente bater mais papo. Se tiver pergunta, sugestão, por favor, comenta aqui embaixo, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, até a próxima.